Pessoal, fala rapidamente o que é absorção de uma onda. Isso, só não pode falar que é absorvida, perdeu energia. E ela perde energia de forma linearmente decrescente, não é? Não é. Como é que ela perde energia? Exponencialmente. Então, ó, aqui está o ponto de equilíbrio, imagina uma reta decrescente. Se eu fosse representar isso, ó, não é uma representação fiel da perda de energia de uma onda. Ela cai de energia mais rapidamente que isso ainda. É isso aqui que seria mais honesto, ó. A energia dela cai exponencialmente. O amigo na outra sala solta um argumento matemático forte. Aquela turma tem uma galera ali que está meio pro lado da filosofia, que faz umas perguntas muito filosóficas. E isso tem acontecido ao longo do ano. Eu até pedi para eles dar uma maneirada. Valeu, seu Carlos, obrigado. Porque é uma coisa delicada isso. A gurizada faz perguntas bonitas e filosóficas, só que seriam perguntas, de repente, para a gente esmiuçar numa faculdade com calma, né? O amigo perguntou assim, ó, professor, então peraí, se tu falou que cai exponencialmente, a onda nunca vai acabar? Porque ele sabe matematicamente que a exponencial ela vai se aproximando do eixo X, mas nunca encosta no eixo X. Certo? Aí ele, então quer dizer que a onda nunca acaba. E aí o que vocês acham? Será que com um super microfone eu consigo captar a voz de todos os seres humanos que já falaram nessa atmosfera? Mas tu vê, cara, como isso, né, deixa o cara inseguro, porque, pô, se na matemática está dizendo isso, será que é isso na prática? Será que faz algum sentido eu acreditar que a minha voz vai ficar ecoando para toda a eternidade nessa atmosfera? Né, cara? E a turbulência, cara, e as outros sons que interferirem com essa vibração que eu... Né, então ela, na verdade, tu vê, cara, isso é a prova de que o que eu te ensino aqui não é a verdade, é um modelo para a verdade. Certo? As equações matemáticas, elas se aproximam da verdade, mas de fato uma exponencial na matemática nunca chega a zero, e uma onda, uma hora a gente pode dizer que ela se extinguiu, que ela acabou, né? Mas pensa bem, pô, na hora que a exponencial tiver 0,0000, pô, tá 10 a menos 9 metros já a amplitude, ou seja, é nanométrico, já tá o tamanho do átomo a vibração, né? Então o que se supõe? A partir desse momento, a vibração do ponto de vista prático não existe mais, né? Mas tu vê, uma pergunta bacana essa, bacana para nos lembrar que a física que eu te ensino é uma modelagem matemática para tentar compreender a realidade, não é a própria realidade, certo? Até porque Newton era o cara. Einstein mostrou que ele estava errado em alguns aspectos e melhorou a teoria. E tem caras hoje em dia que falam Einstein e Newton são cabeças de bagre e tem uma teoria muito melhor que essa que explica as coisas. Que até os próprios cientistas atuais ficam cabreiros de admitir em função de, pô, o Einstein, cara, tá confirmado um monte da teoria dele por experimentos, pô, como é que é isso, né? Então tu vê, a ciência é assim mesmo. O que eu te ensino é uma aproximação matemática da realidade. Que bonito saber disso, né? Isso é importante, é modelagem mesmo. Legal. Absorção, a galera tá sabendo o que é perder energia e reflexão. Bate e volta para ficar bonito. É quando a onda atinge e retorna ao meio de origem, para ficar elegante, né? É isso aí. Consequências na reflexão, o que nunca muda? Nunca muda a frequência de uma onda, nunca. E a amplitude, será que muda? Se tiver absorção, sim. Se não tiver absorção, não. E será que pode ter os dois ao mesmo tempo, absorção e reflexão na natureza? Claro, né? A natureza é super complexa, a gente separa os fenômenos para ficar fácil de estudar. Via de regra acontecem os dois. Pode ter reflexão pura, tá, gente? Sem absorção, isso existe, certo? Eu só sei dizer um exemplo, na verdade, as moléculas de gás se chocando umas com as outras, né? A molécula de gás se reflete contra a parede de um recipiente e aparentemente não perde nada de energia. Se nós tivéssemos um recipiente adiabático, estanque com gás, 1 trilhão de anos depois o gás estaria... se não tivesse vazamento nem perda de temperatura, certo? Então dá a sensação de que o choque entre moléculas gasosas é perfeitamente elástico, né? Isso para alguns tipos de gases, pelo menos, dependendo da temperatura. Reflexão. Refração. Passa de um meio para o outro como consequência. Muda a velocidade como consequência. Pode mudar. Isso, se mudou de velocidade, muda de direção, né? Certo? Exceto se a incidência for perpendicular, é isso que está se referindo? Beleza. Galerinha, então, ó, refração a gente pode dizer que é a mudança de direção
sofrida por uma onda ao mudar de meio de propagação. Leis da reflexão. Isso, é isso aí. Exatamente, né? O raio incidente e o raio refletido e a regra normal são coplanares, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, já é a segunda lei essa que eu acabo de falar. Primeira lei da refração é igual à da reflexão, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída é a segunda lei. Só que N é índice e só serve para ondas eletro. E se fosse o som refratando, como é que eu modificaria a minha equação? Coloca no lugar do NC sobre V, corta o C em ambos os lados e aí a fórmula está modificada. Ficaria seno de chegada sobre V de chegada é igual seno de saída sobre V de saída. E aí a equação está poderosa que serve para qualquer onda, eletromagnética ou mecânica. Legal. Um amigo pergunta na outra sala, professor, tem ângulos limites para reflexão e refração? Refração nós vimos, né, que tem um ângulo limite acima do qual ocorre reflexão. Para ocorrer a reflexão total, que é o caso da fibra óptica, a luz tem que ir de um meio de menor velocidade para um meio de maior velocidade, certo? Mas existe ângulos limites para reflexão também? Bem lógico, né? Quais são os ângulos limites para reflexão? É de 89,99999 a 0, o ângulo de incidência. E, consequentemente, o ângulo de reflexão também, né? De 0 a 89,9999. Eu digo isso porque 90 graus, né? A luz está paralela, né? Não vai atingir nunca a superfície, né? A não ser que tenha um morrinho artilheiro ali, né? Na superfície refletora, certo? Beleza? Então tu vê, o amigo fez a pergunta, eu tenho certeza que ele mesmo poderia ter se respondido, né? Se o cara pensar aí e ver, pô, peraí, não pode chegar com 180 graus, não pode chegar com 270, porque a gente mede com a superfície anormal, né? A gente mede o ângulo, aliás, com a normal a superfície. Então, legal, revisamos alguns detalhezinhos. Difração. Começou a chegar em partes mais novas. Capacidade que ela depende de contornar o obstáculo. Isso. Se a onda contornou o obstáculo, ela difratou. E o que eu preciso verificar para ver se vai difratar ou não? Perfeito. Tamanho do obstáculo com o tamanho da onda. Exemplo clássico de reflexão em vocês mesmos. O olhinho, olha lá, ó, aqui. E a bichinha vai indo, cara. Ela vai indo, a manchinha. E aí eu paro, aí eu olho pra lá, ela acompanha o olho. Que coisa, porque ela tá no globo ocular, né? Aí quando tu vai tentar olhar ela, o globo ocular se mexe e tu, ô, safada, ela vai fugindo da manchinha. De que tamanho é essas impurezas no meu globo ocular? Né? Nanométrico, não é isso? Lá pelos 500 nanômetros, mais ou menos, né? Porque é o engano da luz. A luz vai difratar na porta aberta? Ou, como é que a luz que é nanométrica vai difratar em 80 centímetros de abertura, né? Mas o som difrata, será? Na porta? Isso, o som difrata na porta. Em acústica eu posso calcular para vocês quais são os comprimentos de onda, né? Do som, do limite entre som e infrassom e som e ultrassom, certo? Vocês lá no segundo ano viram, né, que a gente escuta entre 20 e 20 mil Hz. Isso, tu sabe que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo? Fazendo veja o que uma lambda faz, né? Tu calcula o lambda tanto do som grave de 20 Hz quanto do som agudo de 20 mil Hz. Aí tu vai perceber que o som grave ele difrata melhor em ondas, por exemplo, grandes do mar, do que o som agudo. Por isso que o apito do navio é grave, certo? O apito do navio é grave porque o som grave consegue difratar melhor nas ondas na superfície do mar. Um apito do navio pode ser, né, audível às vezes 4 ou 5 km de distância no mar, certo? E se fosse um apito fininho, não seria audível. Interessante. Galerinha, difração é contornar o obstáculo, show de bola. E interferência? É quando duas ondas se encontram, se sobrepõem, pode ser, e aí nessa sobreposição o que acontece? Pode aumentar ou diminuir a amplitude dependendo da fase em que elas se encontraram, não é isso? Se for crista com crista. Construtiva, uma crista maior ainda. Se for vale com vale. Construtiva é o vale mais profundo ainda. Agora se for crista com vale, destrutiva. E se crista e vale tiverem a mesma amplitude, a gente diz totalmente destrutiva. E naquele ponto de interferência a onda fica plana. Porém, logo na sequência, cada uma segue o seu caminho. Ou seja, a não ser que o problema fale, considere absorção, eu considero que após a interferência as ondas continuam com as amplitudes originais.
Na prática, sempre tem um pouquinho de absorção e é natural que após uma interferência as ondas diminuam um pouquinho as suas amplitudes, certo? Bom, interferência, eu falei alguns tipos de interferência para vocês, cheguei a fazer aquele desenhozinho ali que nós vamos falar hoje, botar uma matemáticazinha em cima dele, bem light, e cheguei a comentar também a experiência de Young, não comentei? Só que eu não falei da matemática por trás dela, né? Eu só te expliquei que com ela os cientistas ficaram sabendo que a luz pode se comportar como onda ou partícula? Onda, né? Porque vai ter difração e vai ter interferência. Bom, para que a experiência de Young tenha o resultado desejado, aquelas franjas de interferência no anteparo, na parede aqui, nesse aqui é o anteparo, tem algumas regrinhas ali a serem usadas ali para a gente poder obter sucesso nessa experiência. Então olha só, eu peguei uma fonte de luz, essa fonte de luz é poli ou monocromática? Monocromática, ou seja, é de uma única cor específica, porque senão, em vez de eu ver franjas claras e escuras ali, eu veria um arco-íris bem doidão, psicodélico ali na parede. Não é esse o objetivo, eu quero poder marcar a interferência com precisão. Então é monocromática, ou seja, o lambda dela é um lambda conhecido, fixo. Lambda. Muito comum usar a lâmpada amarela de sódio, ela emite amarelo puro, não emite nem um pouquinho de vermelho, nem um pouquinho de alaranjado, é amarelo puro. Aí ali vai ter um orifício nanométrico, próximo do comprimento de onda da luz usada. Para quê? Para que a luz difrate, sofra difração. Então, em vez de a luz passar reto só, ela vai conseguir contornar o obstáculo. Só que tem mais uma coisa que essa placa faz. Galera, não se esqueçam, tá? É uma placa e aquele furinho, ele não é circular, ele é um furo, ó, horizontal, tudo bem? Bem fininho e horizontal, tranquilo? Ou seja, se tivesse um obstáculo aqui, teoricamente eu tenho que ver na parede só um risco de luz. Concorda comigo? Agora olha só, aproveitando esse momento, eu queria falar rapidamente para vocês o que é polarização. Porque na verdade ocorre um pouco de polarização dessa luz quando ela atravessa esse orifício. Não custa eu aproveitar esse momento para te contar o que é polarização. Quando eu falei de polarização para a galera do 3A ali, eu já comecei falando de onda elétron, mas é um erro. A melhor maneira de falar de polarização primeiro é usar uma corda como exemplo. Porque tu nunca viu os campos eletromagnéticos de uma radiação eletromagnética, nem eu. Eu só desenho o gráfico da intensidade deles, né? Eu consigo calcular o valor deles, mas eu nunca vi eles assim, de fato, né? Porque o meu olho não capta separadamente campos eletromagnéticos. Meu olho é sensível os dois chegando junto no meu olho, né? Dá uma sensação, mas eu não vejo eles. Então olha só. Imagina uma corda que eu estou sacudindo para cima e para baixo. O amigo está segurando ali, eu sacudo. O amigo, mesmo de olho fechado, ele percebe. Opa, está sacudindo. Se eu começar a sacudir assim, ele mesmo de olho fechado perceberia. Opa, está sacudindo agora de outro jeito. E se eu fizesse assim, ele perceberia. O cara está doido. Tudo bem para vocês? Legal. Aí eu pego a porta ali, pego uma serra tico-tico, a Ana ia ficar super orgulhosa e faço aquele corte. Bem fininho e comprido ao longo da porta. Tão fininho que só passa a corda ali. A corda não consegue ir para um lado e para o outro, ela só consegue subir e descer. Então eu pego a porta, instalo ela aqui com um orifício, passo a corda pelo orifício. Vocês concordam que se eu sacudir a corda para cima e para baixo, o amigo sente a vibração na corda? Normal, não é isso? Só que se eu sacudir a corda para a direita e para a esquerda, não vai passar a vibração porque a porta vai bloquear essa vibração. Tudo bem para vocês? Quer dizer que se eu tenho uma síncope nervosa e começo a sacudir para tudo que é lado a porta vai proibir as vibrações que não sejam verticais. Beleza? Ou seja, a corda tinha ondas em todos os sentidos e de repente a onda na corda só tem um sentido. Isto é polarização. É obrigar que uma onda que tem vários planos de vibração vibre em apenas uma direção. Tá tranquilo? Fica muito fácil perceber a polarização na corda, né? Fica muito intuitivo. Igual. Não é qualquer óculos de sol. Aquele que polariza, né? Perfeito, perfeito. Que bom que tu falou isso. É possível que eu vá fazer esse comentário numa outra aula de novo, mas já que tu falou disso, bacana. Eu falei da onda na corda, mas agora eu vou falar de onda eletromagnética. Quando a gente está olhando para o ambiente, a luz de uma fonte qualquer bate num colega e reflete-se no nosso olho, esses raios de luz que chegam no meu olho, eles chegam com campos eletromagnéticos vibrando assim, vibrando assim, vibrando assim, em tudo quanto é plano que tu pode imaginar.
Ou seja, essa luz do ambiente aqui, ela não é polarizada. O que é o óculos que polariza a luz? Primeiro, um óculos de sol normal, quando tu bota ele, fica mais fraca a luz que bate no teu olho. Por quê? Porque todas as radiações, seja qual for o plano de vibração dela, vão ser diminuídas, vão ser bloqueadas um pouquinho. Se o cara tem um óculos de luz, um óculos de sol, que polariza a luz, é um óculos diferente. Esse óculos ele tem estruturas na lente dele que bloqueiam as radiações que vibram em várias direções e só deixa passar a radiação que vibra numa direção específica. Beleza? Por que isso tem de diferente? Assim, na verdade verdadeira, o óculos que polariza a luz, ele tem pequenas vantagens em relação ao óculos que não polariza. A vantagem seria, por exemplo, se eu quero olhar o interior de um carro num dia de sol, certo? A luz refletida no painel, no vidro do carro, vem forte para o meu olho. Então eu consigo enxergar muito mais o sol refletido no para-brisa do que o interior do carro. Mas eu queria enxergar o interior do carro naquele dia, certo? Para ver, sei lá, se o motorista que vem no sentido oposto está acordado ou desmaiou. Aí olha só, se eu tenho o óculos polarizado nesse momento, parte da luz refletida no painel, ela é polarizada no vidro do carro. Se essa luz é polarizada, quer dizer que praticamente todos os raios refletidos vibram numa direção específica. Se eu estou usando esse óculos de luz polarizada, dificilmente vai coincidir a polarização da lente com a polarização que ocorreu na reflexão no vidro. Ou seja, aquela luz refletida no vidro vai ser inteiramente bloqueada pelo óculos. Só vai passar a luz que vem do interior do carro. Ou seja, o cara que está com óculos de luz polarizada, em situações onde tem reflexo de luz nos espelhos, por exemplo, ou nos vidros, ele vai ter um conforto visual muito melhor do que o cara que usa um óculos normal, certo? Ele vai conseguir proteger os olhos dele com uma qualidade muito maior. Para ter certeza que esse óculos tem a lente polarizada, eu peço que tu faça o seguinte teste. Tu vai naquele quiosquezinho clássico que tem nos shoppings, né? Parece uma praga aquilo, nunca vi brotar em tanto quanto é lugar aquilo. Né? Essa ideia que tem que ter um dia, cara. Se tu não quiser trabalhar pro resto da vida, né, tu vai ter que fazer as pessoas trabalharem para ti, como o cara dessa empresa de óculos aí fez, tu viu, né? Do dia pra noite brotou o quiosquezinho, né, da pimenta maluca lá, né? Aí tá lá. Aí o cara chega lá, fazendo aquela mala. Por favor, um óculos que polariza a luz. Aí vai trazer um óculos, tu vai lá. Esse modelo não foi legal para ele trazer outro, mas tu mantém aquele na mão. E aí há outro óculos, aí tu bota um, bota o outro. São óculos o quê? Que polarizam a luz, não é isso? Se de fato esses óculos polarizam a luz, quer dizer que a lente desses óculos só deixam passar a vibração numa certa direção. Concorda comigo? Imagina a nossa porta. Uma porta com o corte nesse sentido, outra porta com o corte no sentido oposto. Se eu começo a sacudir a corda do jeito que for, uma porta vai deixar passar a vibração só no sentido. E a outra porta vai bloquear a vibração nesse sentido, não passa nada. Tudo bem pra ti? Uma porta assim, outra porta assim, e a corda entre elas. Se eu sacudo aqui, após passar pela segunda porta já não tem mais vibração nenhuma. Tudo bem para todos vocês? Então quer dizer que se tu pegar os dois óculos que polarizam a luz, colocar um contra o outro, numa posição vai passar luz, mas se tu girar vai ficar completamente escuro. É bem legal de fazer essa experiência. O cara não dá para acreditar. Como assim? Que merda é essa? Luz, luz, luz. E aí, escuridão total. Luz, escuridão total. Certo? Bacana, né? Esse é um teste legal que tu podia fazer hoje à tarde. Talvez tu nunca mais fosse esquecer a polarização. Certo? Então, bacana. Quando fores ali no shopping, faz essa mala, depois tu fala, não gostei do modelo. Tu entrega pro cara e vai embora. Beleza? Mas faz esse teste, cara, que é um teste muito legal. Lente que polariza a luz, lente que polariza a luz. Quando elas estão alinhadas na mesma polarização, passa a luz. Agora, se tu desalinha elas, fica totalmente escuro. Beleza? Show de bola. No nosso material não aparece isso, tá? Mas existem outros materiais que aparece uma... Eu me empolguei, olha só. Existem materiais que aparecem a fórmula para calcular isso que eu estou te falando, tá? É chamada lei de Malus. Eu estou falando aqui porque eu não vou falar mais em nenhum momento isso, tá, galera? Só o cara que for fazer vestibular para o norte do país vai precisar disso. O cara que vai fazer a UF aqui não vai precisar, não cai lei de Malus. É o seguinte, eu tenho um filtro Polaroid, uma lente daquele óculos, que é chamado filtro Polaroid na física, para ficar bonito. Aí eu tenho outro filtro Polaroid aqui alinhado, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui eu tenho outro filtro Polaroid. Vamos chamar a horizontal de 0, a nossa referência. Aí olha só,
o ângulo que esse filtro faz com aquele é zero, está alinhado. Mas eu posso girar isso aqui, concorda comigo? Eu posso girar esse filtro Polaroid de tal forma, ó, que ele forme um certo ângulo com aquele cara lá, ó. Posso medir esse ângulo aqui, por exemplo, entre essa linha e essa outra. Um ângulo θ entre elas tem. Vamos pegar aqui a linha original, está aqui o ângulo θ que eu girei. Tudo bem? Tem luz vindo de lá. Essa luz tem uma certa intensidade máxima. Certo? Aqui vai passar luz depois de passar pelos filtros Polaroid. Tudo bem? A intensidade da luz que atravessa os filtros Polaroids é a intensidade máxima multiplicada pelo cosseno de θ ao quadrado. Ou seja, olha que interessante, quando eu mexo um pouquinho o ângulo ali, certo? A intensidade vai cair ao quadrado. Por exemplo, se o ângulo fosse zero, e os Polaroids estivessem alinhados, qual é o cosseno de zero? 1. Intensidade máxima vezes 1 ao quadrado. 1. Quer dizer que quando as lentes estão alinhadas, eu vejo tudo o que está passando. Beleza? Agora vamos colocar aqui um ângulo famoso. Por exemplo, 45 é legal, 60 eu preferiria. Porque 90 vai anular, né? Cosseno de 90 é zero, não passa nada. É o que eu tinha dito, né? Se tiver assim, não passa nada. Está confirmando a fórmula, né? Mas um ângulo que é gostoso trabalhar com cosseno é 60, né, galera? 60 graus é 0,5. Então quer dizer que se os filtros Polaroids estão alinhados, e eu vou lá e mexo um deles 60 graus, cosseno de 60, 0,5 ao quadrado, 0,25. Vai cair 4 vezes a intensidade da luz que atravessa. Beleza? 60 graus mexeu, vai ficar 4 vezes mais escuro. Beleza? Então, bacana, lei de Malus. Vai que tu vai fazer o vestibular em outro lugar, né? Ou vai que a UFSC dá um tilt nela e ela cobra a lei de Malus esse ano. Se bem que tem que estar no edital, né? Se ela não tiver no edital, não vai rolar. Muito bem, bacana a pergunta da colega. Pessoal, olha só. São duas, não são? Não são duas aulas. Como assim? Pô, que sacanagem, hein? Gasto que eu tomei, pô. Claro que é minha aula. Olha só. Que é preciso de mais alguns detalhezinhos aqui, ó. Revisamos esses detalhes, falei da... Então me fala, o que é polarizar uma onda? Isso é... Ó, cuidado. Tá errado. Não é permitir que ela se propague em uma direção só. Não falei isso em nenhum momento. É permitir que ela vibre em uma direção só. Não é que a luz tem que andar em linha reta para lá e está polarizada. Não. Se um raio de luz anda em linha reta para lá, ele pode ter os planos de vibração eletromagnéticos assim. É na verdade, ó, eu posso emitir luz para todos vocês e mesmo assim ela ser polarizada. Certo? Porque esses raios que vão para lá estão vibrando assim, esses raios que vão para lá estão vibrando assim, esses que vão para lá todos estão vibrando com um campo elétrico na vertical e o magnético na horizontal, por exemplo. Beleza? Então a luz pode se espalhar para todos os lados e mesmo assim ser polarizada. É muito comum essa confusão. É muito comum o cara na hora de falar da polarização dizer que ela tem que ir numa direção específica, né? Não, ela tem que vibrar em uma direção específica. Olha, não é obrigatório. Daria para polarizar várias frequências diferentes. Mas é muito mais difícil fazer essa lente, tá, cara? Porque eu vou ter que colocar elementos nanométricos lá dentro que vão interferir com várias diferentes frequências, né? Eu não sei a aplicação prática disso. Certo? Bacana a tua pergunta. Assim, quando a onda não corta, só tem, né, só a cordinha vibrando. Quando é a luz, tem o campo elétrico e o magnético. Parecem duas ondas juntas, né? Aí quando eu boto o filtro, não vai, tipo, só o elétrico passa e o magnético não passa? Não porque é impossível, não existe onda elétrica, tá, gente? Não existe onda magnética. O campo magnético não pode funcionar como uma onda sozinho, sem o campo elétrico perpendicularmente funcionando, beleza? Então realmente não. Mas agora olha só o que está acontecendo. O problema é que tu está entendendo o campo elétrico como algo físico, como uma partícula, e não é? Ele é um campo, certo? Aqui, ó. A Terra continua atraindo mesmo uma madeira.
o campo gravitacional tá falando assim, e daí madeira que tá isso aí? Olha ali, certo? Não atrai menos porque tá aqui, sacou? Ou seja, por que o campo gravitacional está atravessando a madeira? Que loucura, né? Então, na verdade, a tua pergunta não se aplica nesse caso, né? Porque o campo eletromagnético são campos, eles podem se estabelecer através da matéria. Mas então, como é que eu filtraria? Pois então, aí a gente teria que falar um pouco de uma física da matéria que não cabe aqui. Mas olha só, o que ele está perguntando é o seguinte, que material que eu vou usar, professor, para polarizar? Certo? Isso também é uma aula que não tem no nosso curso, mas que outros cursos têm. Existem várias maneiras de polarizar. Tu pode polarizar por reflê, que acontecia no para-brisa do carro, e aí nós temos que ter um ângulo específico. Quando os raios incidentes e os raios refletidos, os raios refletidos e os raios refratados formarem 90 graus, os raios refletidos são 100% polarizados. E os raios refratados parcialmente polarizados. É chamado de ângulo de Bresker, o ângulo em que isso ocorre. Tem a polarização por difusão. Sabe por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Pois é, na verdade o Sol é azul por difusão. Olha só, mais um fenômeno para hoje, ó. Difusão. Porque o comprimento da onda de luz azul é a que bate no nitrogênio e se espalha para tudo que é lado, né? Parte dessa luz é polarizada. Ou seja, dá para polarizar por difusão. Certo? Eu posso pegar a luz, espalhar ela, fazer ela espirrar em obstáculos, que seriam as moléculas de nitrogênio, e esse espirro que sai para tudo que é lado, ele espirra de um jeito característico. Então eu posso polarizar por difusão. Polarizar por reflexão. Isso pode cair na UFSC, tá, galera? Polarizar por difusão. Posso polarizar por refração. A polarização por refração é chamada de birefringência. Birefringência. A gente pode, por exemplo, pegar um cristal chamado espato da Islândia e corta esse cristal de espato da Islândia ao meio, aí tu cola ele com bálsamo do Canadá. Não é piada, tá, galera? É fato. Tu cola ele com bálsamo do Canadá, e aí quando tu vai fazer a luz passar por esse espato da Islândia, a luz ao passar por aquele corte vai se separar em dois raios, o extraordinário e o ordinário. O extraordinário não obedece às leis que eu mostrei para vocês, às leis da refração. E ele é polarizado. Para finalizar, além da birefringência ou dupla refração, tem a polarização por refração só, não por birefração, por dupla refração. Aí a gente usa a turbalina. Turbalina, que é um cristal que é famoso aqui no Brasil, uma pedra considerada preciosa, e a gente pega camadas dessa turbalina e faz a luz passar por ela. A luz que atravessar a turbalina é polarizada. Ou seja, tem a ver com a interação da onda eletromagnética com os átomos da coisa. Mas tu vê, né? Ficou um pouco pesado, não ficou? É porque tem pergunta que a gente tem que segurar. Tem que aprender isso. Tem pergunta que a gente tem que esperar na faculdade. Eu peço a vocês, isso eu fiz essa pedida também no 3A hoje. Eu peço a vocês, cara, que façam assim, ó. Que vamos tentar se concentrar mais em questões de vestibular. Eu era assim, eu era o cara que queria saber tudo de uma vez só. Eu não admitia que a minha cabeça tinha uma limitação, que primeiro eu tinha que fazer um puta de um esforço matemático, ficar fera em matemática para poder entender a natureza. A natureza é mais complexa do que a gente imagina. A não ser essa física que eu estou te ensinando aqui. Essa é bobinha, essa é fácil. Agora a física mais top, que vai explicar fenômenos mais complexos, ela é pesada realmente. Certo, galerinha? Mas então tá, ó. Eu não posso matar toda a física C, mas eu avancei em partes aqui que são interessantes dos fenômenos ondulatórios e vou finalizar então essa parte da experiência de onda e da interferência e ainda falar de batimento para fechar o volume 6 só na semana que vem. Agora é o seguinte, ó, vamos migrar para a física C. Essa